Se você acompanhou essa série até aqui, você já percebeu que fomos capazes de criar um certo protótipo. Então nós temos um personagem, ele se movimenta, temos inimigos, plataformas nas quais podemos colidir e caminhar em cima, e aí colocamos alguns props, uma plaquinha, tem essa porta onde ela tem um cristal azul e a chave lá do outro lado, onde a ideia é que eu possa coletar essa chave, abrir essa porta e ir para um novo cenário. Neste ponto que o protótipo está, ele nos abre várias possibilidades. Então nós podemos trabalhar em diferentes pontos. O que eu quero fazer nesse vídeo é mostrar para você como abrir essa porta e ir para um próximo nível. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um novo nível para que nós possamos sair do level 1 para o level 2. E eu só quero trocar o fundo no nível 2, então vamos reutilizar a maior parte das coisas. E qual a maneira mais rápida de fazer isso? Bom, é simples. Todo game ele é composto por uma cena. Então tudo que você está vendo aqui, principalmente dentro da aba Scene, está aqui listado na hierarquia. E se você olhar aqui em cima, você tem um nome, Sample Scene. Então se nós procurarmos pela Sample Scene, dentro de Assets, Scenes, você vai ver aqui a Sample Scene. Vamos renomeá-la para Level 01. Então nós temos aqui o Level 01. O que eu vou fazer é um Ctrl D ou duplicar e ele vai gerar um novo level. Eu vou colocar chamar de Level 02. Se você der dois cliques no Level 02, você vai ver que o cenário não muda em absolutamente nada, porque é exatamente uma cópia. Mas aqui na hierarquia, você observa que o nome Level 02 aparece, ou seja, estamos editando o arquivo Level 02. Então o que eu quero fazer é trocar simplesmente o background para dar uma diferenciação. E depois, no futuro, nós podemos trabalhar melhor esse cenário 2. Mas existem muitas coisas ainda a serem ajustadas no level 1. Mas vamos lá, então aqui no nosso background nós temos o Color Tree 0 e o Color Tree 0 duplicado. Então eu vou mudar as referências dessa sprite para outros backgrounds. Então vamos procurar aqui, ó, background, vou digitar na lista, e ele vai me trazer outros backgrounds, ó. Então eu tenho esse pequeno e esse maior. Lembrando de uma coisa que eu expliquei no vídeo anterior. Nós precisamos analisar como esses backgrounds foram importados. Então faça o seguinte, ó, troque por esse background e certifique-se de que você está escolhendo Double aqui, ó, dentro da pasta Double, porque tem o Default, que tem esse tamanho padrão, e tem o Double. Se eu não estou enganado, nós usamos o Double a primeira vez. Então vamos continuar com o Double. Eu faço isso para esse objeto e também para esse objeto. Aqui, ó, dentro de Sprite Render, você clica, procura por Background e escolhe o Double. No caso, é a segunda opção. Ó. Veja que tem duas imagens iguais, eu escolho a segunda. Beleza. Para verificar as configurações de importação, eu posso clicar aqui diretamente na referência que ele vai abrir no meu project qual é o arquivo. Veja bem, é esse arquivo aqui. Então eu posso olhar aqui e, se vocês observarem, aqui o nosso pixel per unit está 100. E o que fizemos no background anterior é trocá-lo para 50. Aplica e agora nós temos um background do tamanho do anterior. E aqui, ó, ele fica com um asterisco do lado. Se você salva, o asterisco some. Vou voltar nas minhas cenas, abrir o level 1. Veja, agora o level 1 tem um cenário fundo verde e o level 2 tem o fundo amarelo com cactos. Certo? Essa é a ideia quando nós criamos dois cenários. E agora, o que precisamos fazer é navegar do level 1 para o level 2. Se eventualmente você quiser testar o level 2, é só você dar um play aqui. Você vai ver que é exatamente a mesma coisa do level 1. Sim, porque nós duplicamos. Então ele copia os scripts, copia as configurações dos objetos, copia tudo. Agora nós vamos trabalhar na mecânica da porta. O que nós queremos é que, ao interagir com a chave, a porta se abra e quando interagir com a porta, você consiga navegar para o novo nível. E para fazer isso, e aqui mora talvez a inteligência, eu diria, por trás do desenvolvimento para Unity, que é você não desenvolve um jogo como um bloco inteiro. Você pensa em pequenos pedaços funcionais que, quando combinados, eles dão um significado para aquilo que você está fazendo. Ou seja, tem sentido você jogar aquilo, certo? Então, que ponto que eu quero chegar é o seguinte. Como nós estamos pensando na porta, aqui nós vamos criar então um objeto vazio. Veja bem, então vou criar aqui um objeto chamado Door. Esse é um objeto, vou centralizá-lo na posição 00, beleza. Então agora ele está aqui na minha posição e dentro dessa porta eu vou criar toda a lógica e os objetos que eu preciso. Mas antes disso eu vou organizá-la em um prefab. Então eu já tenho uma pasta aqui que se chama prefabs, onde eu tenho o player slime, eu vou arrastar a minha porta para lá.
Aqui agora eu criei então um prefab porta, door. Obviamente que esse prefab está vazio, porque eu não tenho nenhuma porta aqui. Então eu vou abri-lo e aí eu tenho um componente vazio. O que eu vou fazer agora é pegar os sprites que eu preciso para construir uma porta. Mas lembrando de uma coisa, aqui no nosso nível nós estamos utilizando um tile map. O tile map ele tem um grid, onde dentro desse grid você tem o próprio tile map e ele gera uma paleta. Então, para usar a paleta, você precisa de um tile map. Quando nós queremos criar objetos que interagem ou que você tenha que trocar a forma e adotar scripts individualizados, não é recomendado que você use tile maps. É muito melhor que você trabalhe neles de forma independente, como prefabs, como nós estamos fazendo aqui com o Slime, o Player e agora com esses outros componentes. Então, os tile maps é para você construir cenários, repetir coisas ao longo de um contexto e combiná-las para você formar plataformas e etc. Agora, elementos interativos nós trabalhamos de maneira individual. Então, aqui na porta nós vamos buscar as sprites da porta e não a paleta. Então esquece a paleta agora. A paleta agora não faz sentido para nós. Então nós precisamos vir aqui dentro dos assets da Kine Tiles, Default, e aqui está os sprites da nossa porta. Então vamos reconstruí-la. Olha só, vou colocar esse sprite aqui e esse aqui no topo. Certo. Então agora, esse door closed eu vou colocar em 00 e o topo vou posicionar logo acima. Então eu posso colocar ele em 00 e mover ele apenas em Y, olha só. E verificar aqui se ele está bem encaixado até o limite. Então, beleza, aqui. Talvez no ponto 1, exatamente, olha. Então, no ponto 1, agora nós temos uma porta. Como o cristal azul é parte dessa porta, nós também vamos utilizá-lo aqui. Então, vamos procurar o cristal azul, beleza. Então, agora eu reseto a posição dele, vou colocá-lo em 2. Talvez 2 está muito alto, 1.8. E essa iteração é importante para que você identifique as melhores coisas ou a forma que você quer fazer. Então, eu tenho uma porta com cristal azul. Agora, eu quero que essa porta ela esteja trancada, sem a chave e esteja aberta. Se você procurar aqui nos tiles, você vai ver que também existe a sprite da porta aberta. E aí, olha só, dentro do prefab door, nós vamos criar aqui um prefab vazio que vai chamar closed. E tudo que é closed eu vou colocar dentro do closed. Ou seja, as sprites closed está dentro do closed. E já eu explico por quê. E vou colocar aqui um outro objeto vazio que se chama opened, que é de aberto. E dentro desse aberto, eu vou colocar o meu door open e o meu door open. Certo? Beleza. Então agora, ó, o door open está em 00 e o topo da porta eu vou colocar em 1. Por quê? Olha só. Se eu fechar esses dois caras, agora eu tenho como se fossem duas funções, closed e opened. Então, se eu esconder o closed, ele aparece opened. E se eu esconder o opened e habilitar o closed, beleza, a porta está trancada. E aí, então, eu posso usar essa combinação de sprites para criar a mecânica de porta aberta ou fechada. E agora nós precisamos adicionar a lógica que vai fazer com que, ao interagir com a porta, o player navegue para o outro nível. Então, aqui na porta Pi, nós vamos adicionar um colisor. Então, eu venho aqui, adiciono um Box Collider 2D, certo? Mas eu não quero que esse Box Collider seja muito largo. Eu quero que ele seja, talvez, 0.4, a altura da porta, e um pouquinho mais alto, 1.5. Beleza, então eu vou suspender um pouquinho, beleza. Ele vai ficar aqui. Tá, esse cara vai ser um trigger, porque eu quero que o player passe por ele, mas ao interagir, ele navegue para o outro nível. Então, o estado default desse cara é desativado, olha só, ele não existe e vai ser ativado no momento em que eu abrir a porta. O que eu preciso fazer agora é adicionar essa referência a ele. Eu posso pegar a própria porta e colocar essa referência aqui, ó. Beleza, então, ok. Então agora dentro do door eu vou criar o meu door behavior, que é um script que vai então permitir com que eu abra e feche essa porta. Ao abrir esse script, nós precisamos entender o que ele fará. Então veja bem, nós precisamos primeiro de pegar uma referência ao GameObject opened e uma referência também do GameObject closed. E a lógica é muito simples. Até que você pegue a chave, essa porta vai ficar fechada. Quando você pegar a chave, ele abre a porta. Então, olha só o que faremos. Eu vou simplesmente
apagar todas essas funções aqui e vou criar uma função pública chamada OpenDoor. E aqui o que precisamos fazer é, quando nós ativarmos essa função OpenDoor, nós chamamos o objeto Closed e mudamos o estado dele de ativo para falso e pegamos o Opened e fazemos o inverso. E aqui também precisamos adicionar a lógica de quando ele interagir com o Collider. Então chamamos o onTrigger Enter 2D. Então precisamos verificar se o nosso Collision Game Object com pair tag é o player. E se for o player, ou seja, ele interagir com o Collider da porta, nós precisamos navegar para o outro level. Então agora eu chamo SceneManager.loadScene e passo o nome do meu level. Vou aqui, no caso, navegar para o level 2. Só que agora ainda está faltando uma última coisa, que eu só vou ativar o trigger quando a porta estiver aberta. Então, dentro do meu Door Behavior, eu vou fazer uma referência ao meu Collider 2D, vou chamar de Open Collider. E aí, o meu Open Collider vai ficar desativado. E no meu Open Door, eu vou OpenCollider.enable True. Certo. Mas então, voltando no... Vamos lá na Unity. E vou criar também um objeto vazio que se vai chamar Key. Esse Key eu vou resetar 00 e também criar um prefab dele. Então, vou abrir esse prefab, ainda vazio, procurar pelo tile daqui, então vou lá em default, procuro aqui pelo tile daqui, cadê? Aqui azul, beleza. Então, jogo aqui dentro do cenário, coloco ali em 00, beleza. Então, aqui temos aqui, certo? Vamos criar o script que se chama KeyBehavior. KeyBehavior gera um novo script, abrimos o script, beleza. Então, o KeyBehavior fica lá flutuando. Quando nós interagirmos com ela, aí ela vai abrir a porta. Então a lógica dela é relativamente simples. O que precisamos fazer é chamar o onTrigger Enter 2D e se quem colidiu com a chave for um player, o que fazemos é abrir a porta. Então o que precisamos aqui, na verdade, é uma referência a uma porta. Então eu tenho aqui uma referência ao meu Door Behavior Door. E como meu Door Behavior tem uma função pública que se chama OpenDoor, eu venho aqui Door, OpenDoor. É isso, essa é a lógica da chave, muito simples. Vamos ver se vai funcionar. Mas se você foi apressado como eu, você precisa configurar os objetos, né? Então aqui, olha só, eu preciso adicionar o Collider a essa chave. Então agora vamos colocar um Circle Collider 2D e tentar ajustá-lo para ficar do tamanho da chave, ó. Beleza, assim tá bom. Então Circle Collider. E aqui eu vou também chamá-la de trigger, já que estamos usando a função trigger. O door, nós precisamos buscar uma door dentro do cenário. Então isso só vai ser possível depois que posicionarmos os objetos. Então veja bem, olha só, deixa aqui vazio, certo? Vamos voltar no nosso prefab door. E aqui, olha só, nós precisamos referenciar o closed e o opened. Beleza, salva. Agora nossos objetos estão certos. Aqui nós temos ó, os dois objetos, ó, a door e aqui, estão no mesmo lugar. Como eles são prefabs, vamos removê-lo por hora, certo? E eu vou fazer alguns ajustes. Eu estou no meu level 2, certo? Então, olha só. Primeiro, eu vou editar o level 2. Como eu tenho esse props aqui, que tem a minha placa, e a minha placa não tem interação, eu preciso remover a porta e a chave, já que não estamos usando mais a lógica delas dentro do Tile Palette. Então, com o meu tile selecionado, eu seleciono a borracha aqui do meu Tile Palette, olha só. Vem aqui e tira esse cara, beleza. Agora o meu prop só tem a placa. Deixa ela aqui, não tem problema não, beleza. E se carregarmos agora, então, o level 1, nós teremos que fazer a mesma coisa. Com o prop selecionado, vem na borracha, tira a porta e a chave. Tá, o que faremos agora? Como nós criamos prefabs, nós precisamos colocar a chave e a porta separado dos nossos tiles. Então eu vou pegar a minha porta, colocá-la aqui, beleza. E aí é legal você aproximar para ver se está tudo certinho, se ela está encaixada. E eu vou colocar minha chave. Então vou jogar minha chave aqui e vou colocar essa chave dentro aqui, ó, no alto. O nosso player está pulando infinitamente, então não tem problema essa chave ficar no alto. Depois que mexermos no player controller para limitar os pulos, aí precisaremos nos preocupar onde os objetos estarão, mas por hora deixa aqui. A última configuração que precisamos fazer é associar a chave com a porta. Então nós temos a chave no cenário e ela precisa de uma referência da porta. E qual referência nós vamos utilizar?
essa aqui da hierarquia. Então pega ela aqui e arrasta para cá. Beleza. Por que você não pode pegar o prefab? Porque o prefab é um objeto genérico, ele não existe na cena. Se você pegar esse objeto aqui e arrastar lá, não é o mesmo que está na cena, tá? Por serem prefabs. A Unity ela usa prefabs para você poder duplicar objetos e usá-los de forma eficiente. Mas em termos de memória, são objetos diferentes. Tanto que você pode ter várias portas aqui, cada uma delas seria diferente entre si. Então vamos desfazer, beleza. Eu acredito que esteja tudo certo agora. Então vamos dar um play, vamos ver o que vai acontecer. Então nós temos o nosso player. Ah, faltou uma configuração, já lembrei. Agora não vai funcionar. Beleza. Vamos verificar o porquê. Primeiro verificamos se o player, olha só, o player não tem a tag player. Então eu preciso adicionar a ele a tag player. Beleza. Essa é uma das coisas. E a outra é que quando nós temos diferentes cenas, nós precisamos compilá-las juntas. Então, para fazer isso, olha só, eu preciso vir aqui no File, Build Profiles, e aqui você tem uma Scene List. Então, eu vou abrir minha Open Scene List, venho aqui na minha pasta Cenas e arrasto a minha Level Scene 2 para cá. Ó. Agora ele adiciona as duas e perfeito. Agora eu tenho duas cenas que são buildadas e aí você consegue navegar. Então, vamos dar o play de novo. Não sei se eu esqueci de mais coisas, espero que não. Vamos testar, veja bem, então, player aqui, peguei a porta, vixe, a porta sumiu completamente, e a chave não. Então, olha só, esses são alguns bugs, vamos corrigi-los. Primeiro é o seguinte, quando nós interagirmos com a chave, o que precisamos fazer é abrir a porta e fazer a própria chave desaparecer. Então, eu vou fazer um GameObject set active false, ou seja, eu vou sumir comigo mesma. Esse GameObject é uma referência ao próprio GameObject. Esse GameObject é parte do Collision. Esse cara é parte do próprio GameObject. Aqui é como se tivesse um this. Certo? Ele fica cinzinho porque não é necessário utilizar. E eu estou suspeitando que essa porta fica atrás do cenário. Vamos ver, olha só. Então, peguei, certo? Então agora nós podemos vir aqui, ó, deixa eu pausar. E nós podemos vir aqui, olhar a porta. E, de fato, ela está aqui, tá vendo? Ó? Close it, open it. Só que o Opened, ele está atrás do cenário, parece. Então, o meu background, ele está aqui no Order in Layer 0. Todos eles estão em 0 também. E esses caras também estão em 0. O que eu vou fazer é o seguinte, vamos corrigir então o Order in Layer. Tem na porta, abre o Closet, seleciono todos os objetos que possuem Sprite. E vamos colocar aqui Order in Layer 1, para ficar na frente do background. E mesma coisa para a porta. Também. Acredito que isso vai resolver. Fazendo o nosso teste, opa, deixei a porta aberta. Espera aí, vamos voltar lá. Na verdade, esse estado aqui não é o default, ó. Senão vai dar problema. Esse é o estado de beleza, corrigido. Volta aqui. Então agora, olha só. Pegamos a chave, beleza, e ao chegar aqui, beleza, carregou o nosso outro nível. E excelente. Como esse outro nível não tem porta, estamos presos eternamente no vazio. Beleza? Então aqui nós conseguimos fazer um sistema de navegação entre portas, coleta de itens e a criação de novos níveis. E se você gostou, não esquece de deixar uma curtidinha e seguir o canal. Espero que isso te ajude a construir o game dos seus sonhos, beleza? Então vou ficando por aqui, te vejo nos próximos vídeos ou em outros que você quiser assistir por aí. E é isso, um abraço, até logo.